que é onde nós estamos. Vamos ler até o 17. Em vez de ser até o 15, vamos ler até o 17. E então eu vou ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Graças a Deus pela palavra. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Hoje é um bocadinho diferente. Vamos ter primeiro o nosso irmão Alberto e depois mais alguns pensamentos de alguns irmãos. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por sua vida que acompanha e quer estudar e aprender da palavra de Deus e assim adorar a esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, no verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muitas pessoas, incrédulos, ímpios e outros, confundem as coisas, buscando confirmação em suas teorias em versículos isolados ou mesmo ignorando o contexto da palavra de Deus. Nesse texto, olhando de uma maneira rápida, podemos entender, será que Cristo foi criado por Deus na época do seu nascimento ou antes da fundação do mundo? Como fica esta situação? Bom, antes de mais nada, precisamos entender como ler, como compreender o texto sagrado. Precisamos fazer algumas perguntas para entender o texto e o seu contexto. Quem disse o que está escrito? Para quem foi dito? Quando foi dito? Como foi dito? E por quê? E outras perguntas que nos ajudam a compreender o texto sagrado. Agora, continuando no nosso estudo em Colossenses, não podemos esquecer de que o apóstolo Paulo está escrevendo para refutar, para alertar a igreja sobre erros de doutrina, falsos mestres e principalmente a seita do gnosticismo, que ensinava, entre outras coisas, que a matéria era má, que a matéria, o físico, o corpo, a carne, era pecaminosa. Portanto, Jesus Cristo não poderia compactuar, não poderia ter um corpo físico material. E assim começavam a surgir especulações. Será que Jesus era um semideus? Será que Jesus era apenas um iluminado? Uma emanação de Deus? Quando não temos uma cristologia, o entendimento de quem é a pessoa de Cristo, a nossa vida espiritual entra em confusão.
não há saúde espiritual e muito menos física quando não compreendemos a pessoa de Jesus. Os resultados de uma visão desequilibrada da pessoa de Jesus pode levar a catástrofes e principalmente a trágicos resultados. Por um lado, de um extremo, podemos observar um certo asceticismo religioso, abstenção de coisas da vida. O monastério seria um dos resultados. Um outro resultado é o pecado tolerável, uma vida permissiva. E assim você perde o equilíbrio sem compreender a pessoa de Jesus. Como você entende o pecado? Como você trata do pecado em sua vida? Precisamos levar a sério esta situação, uma vez que você já nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando em ti. Isso quer dizer que a velha natureza, que fazia parte de você, continua em conflito com essa nova natureza que nasceu em você. Seguindo em frente. Nesta sessão, o apóstolo ele vai dar 4 aspectos da relação de Cristo com a sua criação, exatamente para refutar e para evidenciar a pessoa de Cristo Jesus. No versículo 15, ele existe antes da fundação ou antes da criação. No versículo 16, ele criou todas as coisas, falando de Jesus. No verso 16 ainda, que vamos estudar, todas as coisas existem para ele. E no verso 17, que vamos encontrar, ele mantém em união todas as coisas. Jesus aqui como o primogênito de toda a criação, conforme destacamos no verso 15. Agora, o que quer dizer esta primogenitura? Será que é o primeiro? No sentido literal de ser criado como o primeiro? O texto e o contexto vai nos mostrar que não é assim. Em Lucas capítulo 2, ou mesmo Mateus, no capítulo 1, no verso 25, fala de Jesus como primogênito. Mas esta primogenitura é em relação a Maria, que teve o seu primeiro filho. Aí dá para entender, o contexto nos ensina isto exatamente. Olhando depois para Mateus capítulo 12, lá no verso 43, 44, encontraremos a família de Jesus. E Mateus 13, no versículo 55, vamos encontrar os irmãos de Jesus. Nesta situação, de fato, ele seria o primogênito de Maria. Agora, a primogenitura nem sempre é literal ou situacional. No texto lido e estudado agora, é posicional. Vamos ver. O que queremos dizer com isso? Se você abrir em Êxodo capítulo 4, lá no verso 22, você vai encontrar assim: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ora, já existiam outras nações antes de Israel. Como assim Israel ser o primogênito? Bom, esse texto peguei apenas como um exemplo, para mostrar que Israel teria então a primazia, a preeminência, que Israel, no caso aqui, teria então a preferência de Deus. É assim que vamos entender e estudar este texto daqui para diante, olhando e focando, compreendendo a pessoa de Cristo. Agora eu pergunto, teria Jesus a preeminência na sua vida? Teria Jesus a preferência, a prioridade na sua vida? Que Deus nos abençoe. É muito bom mesmo ouvir o nosso irmão Alberto. É bom ouvir o nosso irmão Alberto no fim, mas também é muito bom ouvi-lo logo no início. Que o Senhor nos ajude. Eu não sei se algum irmão tens de dar. Eu vou muito rapidamente, tenho um pequeno pensamento, é muito rápido, 5 minutos, e depois vou passar então a palavra a outros irmãos. Ainda em relação a este versículo, nós a semana passada nós vimos, através do nosso irmão Carlos, e Deus mostrou-nos que de facto o Senhor Jesus Cristo é a imagem exata, ou seja, Ele é o próprio Deus.
E eu queria partilhar um pouco convosco de que o Senhor dá-nos aos seus filhos e nós depois de adquirirmos esta nova posição em Cristo, o Senhor dá-nos capacita-nos e Ele quer que de facto sejamos algo diferente. E uma das coisas que Ele quer que nós sejamos, e vamos ler na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, muito rapidamente, a segunda carta aos Coríntios, e no capítulo 3, no versículo 18, e eu vou ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vou ler o 17 e o 18. E a palavra de Deus diz-nos assim, o apóstolo aqui dizia: ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos o espelho para refletirmos esta imagem exata do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor quer que cada um de nós seja um espelho para que a imagem do Senhor Jesus Cristo seja refletida no mundo. Ou seja, a imagem do Senhor é luz. Ou seja, este mundo precisa de facto ser iluminado, precisa que haja diferença, que se marque diferença. E como? Nós próprios, como um espelho, refletindo a imagem do Senhor Jesus Cristo. E um espelho só consegue refletir uma imagem quando ele está de fronte dessa imagem. Se ele não estiver de fronte dessa imagem, ele não consegue refletir essa imagem. Se nós não estivermos, se o nosso foco não for o Senhor Jesus Cristo, nós não vamos conseguir ser de facto o espelho que o Senhor quer que cada um de nós seja. Mas para isso temos que ter cuidado. Para isso foi aquilo que o nosso irmão Alberto, nós ouvíamos ainda agora. Que posição tem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Tem a primeira posição, é Ele o primeiro, acima de tudo. Os mais novos, é a Ele que vocês levam as vossas ansiedades. Os mais velhos, é a Ele que vocês levam os vossos problemas, logo em primeira mão. Às vezes temos que perguntar isso, em primeira mão, o que é que eu faço? Eu vou aos pés do Senhor? É o meu primeiro refúgio? Ele tem que ser o primeiro. Se Ele for o primeiro, o meu foco vai estar ali. Então eu vou ser um espelho ideal, porque eu vou refletir o Senhor Jesus Cristo na vida de outros. Um espelho, se estiver sujo, ele vai refletir uma imagem distorcida. E muitas das vezes não é uma imagem clara. Um espelho sujo significa a nossa santificação. Se nós não tivermos uma vida correta aos olhos do Senhor, esse espelho vai estar baço. Não vai conseguir refletir aquilo que o Senhor quer que cada um de nós possa o fazer. De uma maneira muito, muito correta, de uma maneira que os outros possam achar diferença. Como nós vimos através do testemunho daquela irmã, da Marina, quando ela dizia que aquela crente, naquela universidade, se calhar era a única que era crente, mas ela refletia, ela de facto era um espelho do Senhor ali, ela refletia esta imagem exata, que é a imagem do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós refletimos na nossa vida? Estamos a ser um espelho? Está limpo? Não está? Está baço? Não está? Que cada um de nós possa analisar isso, irmãos, e que o Senhor possa ser o primeiro e que nós possamos ser o espelho para que possamos refletir a imagem exata do Senhor Jesus Cristo. Não uma imagem distorcida, mas uma imagem correta, uma imagem exata. Que o Senhor nos ajude. Vou passar então a palavra ao outro irmão. In the cross. If you follow the Islamic faith and you ask a Muslim man, how do you attain paradise? He'll say, when you stand before Allah, your good deeds will have to outweigh your bad deeds. That's how you're going to make it. In fact, a few years ago, I was at Toowoomba at the University of South Queensland, and I was debating an atheist and an Islamic scholar. He said that right from the platform. When I put him the question, how do you attain paradise? Your good deeds will have to outweigh your bad deeds. You ask anybody from the pantheistic worldview, Hinduism, Buddhism, Jainism, and so on, every birth is a rebirth, every life pays for the previous life. When you finally attain that karmic victory of attaining perfection and paying for every previous birth, then you attain nirvana or moksha, whatever it is. In other words, you're paying all the way through.
You incur a debt with each birth, and you pay for that debt with each rebirth. Look at the story of the prodigal son. This boy goes to his father and is basically telling him, I'm going to treat you as though you're already dead. I want my inheritance now. I don't want to wait till you die. And the father gives him his inheritance. The boy takes off, squanders it, plunders his own life, finds himself in literally a pigsty out there. And he says, you know, my father's servants are living better than I am. I wonder what he thought. I'd love to go back. I wonder what my dad will do with me. I'll tell you what my dad would have done with me. It's true. My dad was from Kerala. He spoke Malayalam. My mother was from Chennai. She spoke Tamil. I was raised in Delhi, so I was raised speaking Hindi. I speak Hindi and I speak Tamil. Very comfortable in Hindi, quite comfortable understanding Tamil. The only words I know in Malayalam are words of scolding. What my dad gave me. And I won't repeat them for you. You see, in the culture of India, the father as a patriarch held quite supreme. In many parts of India today, you will still see when the sons or daughters-in-law walk in the room, they touch the feet of the dad, first thing. It's a culture that's gone that way for centuries. This boy's taken his dad's money, blown it, and he's going to come back. Would you have ever imagined, in an Eastern narrative, that the father rushes out of the home to meet him halfway? Totally catching the whole narrative and the listeners off guard. And he comes and wraps his arms around him and said, this my son was dead, is alive, is lost, and is now found. Put on the robe, put on the sandals, put on the ring, let's celebrate. You see, the older brother couldn't handle that, because grace misunderstood will always lead to jealousy. And the marvelous thing about the Christian worldview is you can never earn the right to really be embraced by God. It is His gift to you. It is the provision on the cross. And so you're waiting till you're all right and all cleaned up. You're coming the wrong way. You come as dirty as you are. He's the only one who can clean you up. You know, I was telling the folks at Perth yesterday, not at Perth, at Adelaide yesterday, the time I was in Jerusalem, part of a small delegation with the Archbishop of Canterbury, the former Archbishop George Carey. He'd taken the 5 of us to discuss mediation approaches with the Jewish leaders, Palestinian leaders, especially the religious leaders. And on the last day, we are with one of the 4 founders of Hamas. His name was Sheikh Talal. Sheikh Talal's a pretty solidly built guy. Spent 18 years in prison. Lost several of his children in suicide bombings. We'd spent about 3 some hours there, had a long discussion. He gave us a great lunch, and now the intensity begins in the dialogue, you know, and he's just clenching his fists, and we're just sitting back and listening to all the venom and all the anger. And as it's coming to an end, the Archbishop looks at the 5 of us and says, if you men want to ask him one question each, keep it brief, and then we'll move on from here. So my turn came. I looked at him. I asked Sheikh Talal a question. I won't tell you what question I asked. But he gave me the answer, and I looked at him. I said, you know, Sheikh, you and I may never see each other again, but I really don't like your answer. I said, I have to tell you that. And I said, I'll tell you why. I said, we're sitting here in Ramallah. I said, not far from here is a mountain. Not far from here. 5,000 years ago, a man you and I respect by the name of Abraham took his son up that mountain to offer his son as a sacrifice before God to demonstrate his faith. Do you remember the story? He said, yes. I said, let's not discuss which son it was. Let's just agree it was his son. He said, yes. I said, and as the axe is about to come down, God stops the arm of Abraham. You remember that story? He said, yes. I said, what did God say? He couldn't remember. I said, God said, stop. I myself will provide. He said, that's right. I said, Sheikh, stone's throw from where you and I are sitting is a hill. It's called Calvary. I said, 2,000 years ago, God kept that promise and took his own son up that hill. I said, Sheikh Talal, this time the axe did not stop. God himself provided. He's just staring at me. I said, I want to say to you this, sir.
Until you and I receive the Son God has provided, we'll be offering our own sons and daughters on the battlefields of this world for position, land, power, and prestige. There's been dropped silence in the room, and the Archbishop says, I guess we can go now. I figured I'd done it, you know. So we're walking away, and I'm sort of shoulders hunched, about to go down the stairway, and I feel this arm around me. It's the Archbishop. He said, Ravi, that was of God. I said, I sure hope so. And we walked down, and the Archbishop was the guest of honor. We were sort of part of the hoi polloi accompanying him. And so we are all getting into our car, and the Sheikh is ushering the Archbishop to the car, but I notice he's hurriedly putting him into the car, and he comes running towards me before I got in. I said, here it comes. He turns me around. He's a strong guy. And he's holding my shoulders, and I'm looking him eyeball to eyeball. And he said, Mr. Zacharias, you and I may never see each other again. But you're a good man. You're a good man. I hope I see you again someday. And the tears filled his eyes, and he gave me that hug, and I walked away. Do you realize the Christian faith is the only faith that talks about redemption? Not just forgiveness, redemption. The redemption that comes because of the grace of Christ. Oh, other religions talk about the longing for it, the hope for it, never ever any provision for it. Não, mas então eu vou repetir muito rapidamente. Estava eu a dizer que, como o nosso irmão Alberto disse, isto é importante porque é uma pena, não é? Porque se isto não fica, isto é muito importante. Como eu estava a dizer, o nosso irmão Alberto, a explicação que ele deu há bocado sobre o significado do versículo 15, que é, na nossa passagem, que é referir-se ao Senhor Jesus Cristo como sendo o primogênito de toda a criação, e ele explicou, e muito bem, aquilo que vocês ouviram que ele explicou, que eu não vou repisar aquilo que ele disse, foi muito claro, que a palavra primogênito não tem o significado etimológico, nesta passagem, neste contexto, que alguns pensam que terá. Porque, de facto, a palavra primogênito quer dizer o primeiro gerado, e isto significaria que, se assim fosse, que o Senhor Jesus Cristo teria um princípio, que não era o Criador, que era um criado, que era alguém criado, não é? Porque neste caso seria o primeiro gerado. Mas a palavra primogênito quer dizer mais do que isso. Ele falou no caso de Israel, como sendo, a nação de Israel é chamada o meu primogênito, diz Deus, e muito bem ele disse, vocês repararam, que já tinham havido nações antes. E, portanto, esta não foi a primeira. Esta não foi a primeira. E eu queria chamar a vossa atenção para este pormenor, e vocês já vão perceber isto, porque isto é de facto muito importante, porque existem inimigos do Evangelho, inimigos da verdade das Escrituras, inimigos do Senhor Jesus Cristo, inimigos de Deus e da Palavra de Deus, que procuram diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é um Deus menor, ou é a primeira criatura, foi a primeira pessoa a ser criada, etc. E as chamadas testemunhas de Jeová, particularmente, que se agarram a versículos como este para defenderem essas suas heresias, querendo diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, agarram-se a versículos também, como temos em Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 14, que é uma passagem relativamente paralela, que diz, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo apresenta-se como sendo o princípio da criação de Deus. E dizem eles, lá está, Ele foi o primeiro a ser criado. É com base nisto que eles dizem que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro a ser criado. Primogênito, primeiro gerado, princípio da criação, o primeiro a ser criado. É este o argumento. Mas tanto numa passagem como na outra, estava eu a dizer, não é isso que quer dizer. E nas Escrituras nós vemos um outro termo, que é a palavra unigênito, que é a palavra que etimologicamente quer dizer o único gerado, não é? Mas que na Bíblia nem sempre quer dizer o único gerado. Pode não querer dizer isso. À semelhança de primogênito, como nós já vamos ver, ainda não vimos. A palavra unigênito é, por exemplo, utilizada em relação ao filho de Abraão, a Isaac. Ele é chamado o seu unigênito. E nós sabemos que Isaac não foi o único gerado de Abraão, porque Abraão gerou também Ismael, por exemplo. E, portanto, estar a dizer que unigênito quer dizer sempre o único gerado, não é verdade.
E ali na Bíblia nós conhecemos a história de Abraão e de Isaac, e nós sabemos que o que a Bíblia quer dizer quando diz que Isaac era o único, que era o unigênito dele, quer dizer que ele era o único nas afeições dele. Ele era o único, Isaac era o único nas afeições dele, e nós sabemos o quanto Isaac era o único nas afeições dele. E quando a Bíblia se refere ao Senhor Jesus Cristo como ao seu unigênito, como em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único gerado, mas quer dizer que era o único nas afeições do Pai. E isto para demonstrar que, de facto, o amor dele foi grande. Porque o Senhor Jesus Cristo, o que Deus deu a favor da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi, de facto, não algo ou qualquer coisa. Deu o seu Filho, não é o seu Filho qualquer. É o único nas suas afeições. Para vermos, de facto, a dimensão e o peso e a grandeza do amor de Deus por nós. Por isso é que muitos pregadores, citando João 3,16, dizem, e bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, em vez da palavra unigênito, que é a mesma coisa, para quem conhece o significado dos termos. Portanto, isto é muito importante para que nós estejamos bem calçados e conheçamos bem as Escrituras, a fim de não sermos enganados por aqueles que querem enganar e que enganam facilmente quem não conhece as Escrituras. Porque, de facto, realmente é verdade. Pois, realmente, primogênito quer dizer primeiro gerado. Sim, gerado quer dizer que se ele foi gerado, teve um princípio. Pois, ele é o princípio da criação de Deus. Estão a ver? E o unigênito é a mesma coisa. Portanto, nós temos que ter muita atenção. Daí que a explicação do irmão Alberto assume toda a relevância, toda a importância, e é preciso perceber porque é que isto é importante. Está em causa a pessoa do Senhor Jesus Cristo e temos que perceber, de facto, quem o Senhor Jesus Cristo é. Ora, é evidente que, como é que eu posso saber, neste contexto, por exemplo, que, de facto, o significado de primogênito, no versículo 15 de Colossenses 1, como é que eu sei que, neste caso, primogênito quer dizer o que eu ainda não disse que quer dizer e não quer dizer primeiro gerado? É muito simples. O próprio contexto demonstra que o significado de primogênito nesta passagem não pode querer dizer o significado etimológico da palavra. Porquê? Porque a passagem, como vocês veem, por exemplo, no versículo 16, lemos: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E há até um outro versículo em João, no capítulo 1 e no versículo 3, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 3, que diz que sem ele nada do que foi feito existe. E, portanto, a Bíblia é clara nesta passagem e muitas outras, que eu estou apenas a ser muito breve e superficial, mostra claramente que o Senhor Jesus Cristo é o Criador. Aliás, não sei quando é que foi que eu disse, mas eu disse ainda há pouco tempo que o tema da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Eu disse isto aqui, se não estou em erro, ainda há poucos dias, não sei se foi no estudo bíblico, que o tema da Bíblia desde o princípio até ao fim, foi na quarta-feira passada, que o tema da Bíblia, do princípio ao fim, é o Senhor Jesus Cristo. E ele está logo em Gênesis, no capítulo 1, que ele até transparece através das grades das Escrituras. Examinai as Escrituras porque elas falam de mim. E ele é o tema das Escrituras. E ele logo em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está lá. E, portanto, ele é Criador. Portanto, se o Senhor Jesus Cristo é Criador, qualquer interpretação que pretenda dizer, ou qualquer passagem que pareça querer dizer que ele é uma pessoa criada, não pode ser, porque ele é Criador, não pode ser criado. Portanto, a explicação tem que ser outra. Ok? E, portanto, o que é que isto quer dizer? Bem, começando por Apocalipse 3,14, muito brevemente. A palavra princípio, quando ali diz que em Apocalipse 3,14 que ele é o princípio da criação de Deus, basta até saber o que é que se quer dizer princípio na língua portuguesa. Peguem no dicionário em português e facilmente saberão que a palavra princípio também significa origem, ou causa primária. E ali naquela passagem, o que ali está a dizer, que ele é a origem de tudo, é a causa primária de tudo. Lembra-se quando nós estamos a discutir com um ateu, um suposto ateu, que não há ateus? Ainda há bocado estive ali a combater com ateus, ali o Dário também. Tivemos os dois ali a combater com ateus. Eles não existem. Eles são uma miragem. Eles deliram. São loucos.
Não existem ateus. Mas quando falamos com eles, não é? E dizemos que todo o efeito tem uma causa, e andamos de causa em causa, por causa de cada efeito, então nós vamos andando até ir à causa primária. E a causa primária, a origem de tudo, é Deus. E é isto que ele está a querer dizer, que é o princípio, quer dizer que ele, a palavra princípio neste caso, quer dizer que ele é a origem ou a causa primária. E portanto basta consultar um bom dicionário. Sendo Cristo apresentado como o Criador de todas as coisas, não é? Seria contraditório ver-me agora aqui como sendo uma criatura, ou sendo a primeira criatura, ainda que fosse a primeira criatura, quando ele é a causa de todas as coisas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, eu citei há bocado, lemos ali que tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Se tudo foi criado por ele, não excetua nada. Não há nada que não tenha sido criado por ele. E por isso, o próprio Cristo também não é exceção. Há uma ideia peregrina que às vezes alguns veiculam por aí, uma ideia peregrina que não tem, essa ideia peregrina não tem qualquer fundamentação, de que Deus se criou a si mesmo. Isso é um absurdo. Deus criou-se a si mesmo? Isso é um absurdo. Isso é a mesma coisa que a teoria do Big Bang, de que do nada apareceu alguma coisa. Não tem sustentação nenhuma tal ideia. Todas as coisas foram feitas por ele, João 1,3, e sem ele nada do que foi feito se fez. E portanto, se ele tivesse sido a primeira criatura, como eu já disse, estou a repisar, mas é muito importante repisar para a nossa segurança, se ele tivesse sido a primeira criatura, o versículo anterior não teria nexo, pois diz que tudo foi criado por ele e nada há que não tivesse sido feito por ele. Portanto, não. Quando a Bíblia diz que ele é o princípio, quer dizer que ele é a origem da criação. Não é a primeira criatura. A palavra princípio quer dizer origem ou causa primária. E eu gostava de chamar a vossa atenção, porque inclusivamente podem ser consultados dicionários da língua grega, como Teir, por exemplo, que diz claramente também que princípio quer dizer origem ou causa primária. Mas há uma outra coisa muito importante que eu quero chamar a vossa atenção. Se nós estivermos a ler com atenção a passagem de Apocalipse 3,14, diz que ele é o princípio. Não diz que ele teve um princípio. Não diz que ele diz assim, olha, eu tive um princípio. Não, eu sou o princípio. Não diz. Há uma grande diferença entre dizer assim, eu tive um princípio, ou eu sou o princípio. Sou o alfa e o ômega. Princípio e o fim, o primeiro e o último. E isto tem que ser dito, isto tem que ser ensinado, isto tem que ser propagado, isto tem que ser demonstrado e mostrado às pessoas para que elas, as que têm dúvidas a este respeito, percebam. Portanto, o princípio da criação de Deus, a origem. O termo primogênito. Vamos ao termo primogênito para terminar a minha intervenção sobre isto. Nesta passagem também não pode ter o significado etimológico da palavra, o primeiro gerado, o primogênito. Porquê? E nós vamos ver que, à semelhança do termo unigênito, que tem mais que um significado, o termo primogênito também tem mais que um significado, como vocês vão ver. O nosso irmão Alberto já deu o exemplo há pouco de Israel, o meu primogênito, como vocês ouviram e bem, e eu gostava de vos dar mais outro exemplo. Lembram-se dele ter dito que, como é que, para vocês, para me lembrarem, ele disse que era situacional, o significado era situacional ou posicional. E ele disse que o significado aqui era posicional e não situacional. E de facto, o significado aqui é posicional e não situacional. O Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui no próprio contexto como sendo o Criador e não como uma criatura, ok? Mas o que é que as Escrituras dizem acerca deste termo, o termo primogênito? O termo primogênito na Bíblia
não tem apenas o significado etimológico, mas tem o outro significado, que é o que está aqui. E qual é? Significa de primeira importância, de posição superior. Que ele até terminou, o nosso irmão Alberto, a intervenção, dizendo o que é que o Senhor Jesus Cristo é para ti. Se ele, para ti, se ele é de primeira importância, por outras palavras, não foi esta expressão que ele disse, mas era uma expressão sinónima, ou se é de posição superior para ti. Nós às vezes parece que estamos acima do Senhor, pelos nossos atos. E às vezes parece que Ele não tem importância para nós. Ou não tem toda a importância, ou não tem a importância suprema. E a ideia desta expressão, esta expressão quer dizer primeira importância, ou importância suprema, ou superior posição. E temos uma bela ilustração na Bíblia a este respeito. Querem ver uma ilustração na Bíblia que temos a este respeito? Nós todos sabemos que Salomão não foi o primeiro filho gerado por David. Salomão é um dos filhos de David, mas não foi o primeiro. E sabem que ele, ainda assim, é chamado primogênito. Porquê é que Salomão é chamado primogênito, não tendo sido ele o primeiro? E nós sabemos que quando o significado da palavra na Bíblia, primogênito, é o etimológico, e significa o primeiro gerado, e temos alguns primogênitos porque foram os primeiros gerados, não é? Porquê é que neste caso Salomão, que não foi o primeiro gerado, é chamado primogênito? Por causa da sua posição superior. Por ele ser de suprema importância. E para vocês verem que eu não estou a exagerar, não há nada como ler o versículo da Bíblia, está bem? Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27. Eu estou já a acabar a minha intervenção. 89, 27, que diz assim. Note o que está escrito acerca dele. Por isso também lhe darei, lembram-se do situacional ou posicional. Por isso também lhe darei o lugar, a posição. Por isso também lhe darei o lugar de primogênito. Primogênito também é uma posição que se alcança. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. E quando nós lemos já acerca de Salomão que ele é mais elevado do que os reis da terra, ele adquire este título, é um título honorífico, de alta posição, de suprema posição, acima de todos os reis da terra, e nós sabemos como Salomão estava acima de todos os reis da terra, e nós sabemos que estamos a falar agora de alguém que é maior do que Salomão, o Senhor Jesus Cristo. Que está acima de tudo, que está acima de todos, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, maior do que Salomão. Como nós vemos, por exemplo, em Lucas 11:31, que eu agora não vou ler. Portanto, aqui a expressão primogênito não tem nada a ver com nascimento, tem a ver com posição. Não tem nada a ver com princípio, mas tem a ver com a suprema posição que o Senhor Jesus Cristo tem. Como Criador que Ele é, naturalmente. E, portanto, eu gostava de deixar estes pensamentos, porque parece que são muito importantes e que vêm na sequência do que o irmão Alberto disse e que reforça aquilo que ele disse.